bem-vindos ao Escatologia na Veia. Hoje nós vamos falar a respeito da colheita de Israel e o arrebatamento. Muitas das vezes nós não entendemos ou não se sabe o tempo da vinda de Jesus. Ele disse que nós observaríamos esses tempos e que nós não saberíamos nem o dia e nem a hora, mas o tempo da sua vinda seria como nós observássemos sinais nos céus e na terra, estações. Quando nós observamos também uma nuvem no céu carregada e sabemos que vai chover, assim também saberemos o tempo da vinda de Jesus como as portas para as bodas do Cordeiro. Dentro desse contexto da escatologia, vem nos apontar que Deus ele fez a referência da colheita do fim dos tempos com também o arrebatamento. A colheita de Israel, ele fez referência também como a colheita do fim dos tempos. Ou seja, da mesma forma que acontecia a colheita, dessa mesma forma seria efetuado as colheitas nos últimos dias. E nós entendemos então que as colheitas de Israel eram efetuadas em 4 fases. E essas 4 fases da colheita são essas. Nós temos primariamente a colheita das primícias. No livro de Levítico, capítulo 23, a partir do verso 9, a Bíblia diz o seguinte: O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita do trigo, levem ao sacerdote um feixe das primícias que colherem. Então o que nós vemos no livro de Levítico, primariamente Deus nos mostra como que era feita a colheita das primícias. Como vocês veem na tela aqui, a colheita das primícias era efetuada através de um exemplo do trigo, que no qual os primeiros feixes que brotavam, eles tinham que fazer uma separação, apresentar isso ao sacerdote, e então o sacerdote apresentariam essas primícias a Deus. Então, da mesma forma que era feita a colheita de trigo nessa primeira fase da colheita, que era o trigo, na primeira fase que era considerado como primícias, isso também reflete no ministério de Jesus, aquilo que ele escolheu para fazer a respeito da colheita também do fim dos tempos. Nós sabemos que Jesus, ele sempre disse também que ele era a primícia dos que dormem. Então, assim também, como acontecia na colheita, onde eram apresentados os primeiros feixes de trigos a Deus, dessa mesma forma, Jesus, após a sua ressurreição, ele também foi apresentado ao Pai como a primícia de Deus. Assim como os apóstolos, quando estavam diante de Jesus, os discípulos, vendo Jesus subir nas nuvens, a primeira fase da colheita agora estava sendo entregue ao Pai, como Jesus sendo a primícia dos que dormem, e agora Jesus subindo nas nuvens e desaparecendo da visão dos discípulos. Ou seja, nós vemos que a primeira fase da colheita de Israel, a primícia, ela já se cumpriu. Antes de nós continuarmos o vídeo, eu peço para você, deixe seu like, compartilhe com mais alguém, porque esse é um dos vídeos mais importantes do canal, para que as pessoas entendam de uma forma muito resumida como que funciona a colheita do fim dos tempos e o arrebatamento. Compartilha com mais alguém, ative o sininho e vamos de escatologia na veia. Jesus sendo a primícia dos que dormem. E agora, Jesus já sendo colhido, está à destra de Deus como a primícia. Depois das primícias, nós tínhamos toda a colheita agora estava abençoada por Deus. Agora, como eles tinham apresentado aos sacerdotes os primeiros feixes, agora o restante da colheita estava preparada agora para ser colhida. Porém, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo que as outras fases da colheita também teria uma certa forma correta de se fazer. Todo o resto da colheita agora, que nós vemos agora que ainda faltavam 3 fases a ser colhidas, porque a primícia já havia sido colhida, nós temos a colheita geral, que no qual todos aqueles coletores, eles poderiam colher toda a parte central da colheita, exceto o que caía no chão e os 4 cantos dessa colheita, que não poderiam ser colhidas. E nós vemos que perfeitamente Jesus cumprindo esse requisito da colheita geral, que é justamente aquilo que nós aguardamos. Dentro desse contexto das primícias que nós vemos também, quando acontece a colheita da primícia, e também nós sabemos o seguinte, livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 52, a Bíblia diz o seguinte: E abriu-se-lhe os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.
e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós vemos que, de fato, as primícias, Jesus ressuscitou como a primícia dos que dormem. E depois Jesus ter saído do sepulcro, a Bíblia diz que muitos santos que naquela época morreram crendo em Cristo, também ressuscitaram e elas apareceram a muitos em Jerusalém. E muitos olham esse contexto que nós acabamos de ler e eles enxergam como se, de fato, eles continuaram vivendo a sua vida normalmente após a sua ressurreição. Mas esse ato que a Bíblia aqui está dizendo que eles apareceram a muitos, era um ato de aparição sobrenatural. Assim como Jesus aparece depois para os apóstolos quando Tomé acaba duvidando da ressurreição de Jesus e quando eles estão ali dentro de um local e Jesus do nada aparece no meio deles de uma forma sobrenatural, num ato de se manifestar sobrenaturalmente. E dá-se entender através desse contexto que todos aqueles que ressuscitaram e saíram do sepulcro após a primícia ter saído, que era o próprio Cristo, o próprio Jesus, eles estavam aparecendo a muitas pessoas na Cidade Santa, também ressuscitado como primícias de Deus. Jesus como primícia dos que dormem e também após aqueles santos que creram em Cristo também ressuscitaram, eles também se consideram agora também após Jesus, se consideram como aqueles feixes da primeira leva da colheita. Após isso, então, nós temos a colheita geral que acontecia, que eles podiam colher toda a fase da colheita, exceto o que caía no chão e os 4 cantos. O que caía no chão eles tinham que deixar para os estrangeiros e os 4 cantos eles poderiam agora deixar somente para os pobres judeus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Dizemo-nos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar com o nosso Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E dentro desse contexto que nós acabamos de ler aqui em Tessalonicenses, aqui nos dá uma clareza daquilo que seria a colheita geral. Assim como acontecia as colheitas de Israel, assim acontece a colheita do fim dos tempos. Após a primícia, agora nós temos a colheita geral, que é justamente a colheita que nós aguardamos da igreja. A colheita que nós aguardamos da igreja é justamente o que nós acabamos de ler, que ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o nosso Senhor nos ares e estaremos para sempre com o nosso Senhor. E antes disso, ele diz então que aqueles que morreram em Cristo nesse período da graça, eles ressuscitarão primeiro e nós os encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Esse é um grande exemplo daquilo que era feita na colheita de Israel, a qual eles podiam colher todos os feixes de trigos, exceto o que caía no chão e os 4 cantos. Da mesma forma funciona para a colheita do fim dos tempos. A colheita geral é a colheita descrita em Tessalonicenses, dizendo que nós não precederemos os que dormem, mas eles irão antes que nós encontrar com o Senhor nos ares ao ressoar da trombeta de Deus. Por isso que Paulo tanto enfatiza e diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É uma palavra de consolo, que é a palavra da ressurreição da colheita geral que nós aguardamos. Após a colheita geral, agora nós tínhamos também a outra fase, que era a terceira fase da colheita, que seriam as respigas, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E agora nós vamos fazer um contexto, lendo os 2 contextos juntos, tanto das espigas como os 4 cantos. Livro de Levítico, capítulo 23, verso 22, a Bíblia diz o seguinte: Quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixará. Eu sou o Senhor teu Deus. Então nós vemos que essas espigas a qual eles não podiam colher, porque tudo que caía no chão tinha que ficar para o estrangeiro que estivesse passando por aquela localidade e eles pudessem agora se alimentar. Nós vemos isso perfeitamente no livro de Ruth, quando Boaz
ele agora dá ordem para os seus coletores que eles não colhessem os feixes de trigos que caíssem no chão e, além disso, deixassem mais trigos cair no chão para que Ruth pudesse colher. Porque Ruth, sendo uma moabita, considerada como uma estrangeira, ela pudesse pegar mais feixes de trigos. Então nós vemos isso perfeitamente acontecendo. E como referência da colheita de Israel para a colheita do fim dos tempos, estes que são os espigas são justamente aqueles que serão decapitados na grande tribulação. Aqueles que morrerão na grande tribulação decapitada pelo anticristo após o arrebatamento da igreja terem acontecido. Essa fase da colheita são para aqueles que negarem a marca da besta, e então a Bíblia diz que eles serão decapitados e degolados na grande tribulação. Mas essa colheita nós percebemos que elas são para aqueles que já perderam a colheita geral. E é justamente que nós conhecemos quanto os judeus, que hoje não creem que Jesus é o Messias, mas na grande tribulação eles se converterão. Só que mesmo dentre esses judeus que se converterão, que serão os espigas, que eles morrerão e vão para baixo do altar de Deus, e ali ficarão, porque eles serão decapitados, até que se cumpra a quantidade dos seus conservos que serão mortos como eles foram, eles ficarão debaixo do altar de Deus e receberão umas vestes novas depois e ficarão aguardando até que se cumpra a quantidade de pessoas exatas que irão morrer como eles morreram, decapitados por negarem agora a marca da besta. Só que dentre estes também a Bíblia diz que terá um remanescente. Alguns também de Israel, que eles não se contaminam e eles são purificados e embranquecidos por Deus na grande tribulação. E agora estes mesmos agora são guardados por Deus no deserto durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, que é o último período da grande tribulação. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 31, a Bíblia diz o seguinte: E ele enviará os seus anjos com rijo canglor de trombetas, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos que essa descrição que está falando aqui em Mateus, quando ele fala que vai recolher os seus escolhidos dos 4 ventos, quando Jesus está vindo no final da grande tribulação, estes escolhidos dos 4 ventos, a Bíblia nos deixa muito claro quem são. Assim como tinha na colheita de Israel os 4 cantos que pertencia aos judeus pobres, da mesma forma, na colheita do fim dos tempos, os 4 cantos que serão recolhidos após as 3 colheitas serem efetuadas, essa é a última fase da colheita, que também são recolhidas dos 4 cantos, dos 4 ventos. Ou seja, se na colheita de Israel os 4 cantos, os 4 ventos pertencem aos judeus, por que na colheita do fim dos tempos isso seria diferente? E a Bíblia é muito clara quanto a isso. No livro do Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 1, a Bíblia nos aponta quem são os escolhidos dos 4 ventos. Vem comigo. Apocalipse 7, verso 1. Depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então percebes que esses 4 ventos descritos aqui, dos 4 cantos, os 4 ventos, essa descrição é a mesma descrição descrita lá em Mateus 24, quando está falando a respeito da vinda de Jesus para resgatar as tribos de Israel, que é o remanescente de Israel. E quem mistura isso com a igreja, infelizmente, ele anula o sacrifício de Jesus e exclui toda a parte da colheita daquilo que Deus decidiu fazer nos últimos dias. Livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 2, a Bíblia diz o seguinte: E vi um outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifique a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos selados nas testas o servo do Deus, do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, que são aqueles escolhidos de Mateus 24. E eram 144.000 selados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Asser, 12.000 selados. Da tribo de Naftali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi,
12.000 selados. Da tribo de Isacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Então nós vemos claramente quem são os escolhidos de Deus, recolhidos dos 4 ventos e dos 4 cantos. Estes são, se não outros, as 12 tribos de Israel, que hoje não crê que Jesus é o Messias, por isso perderão o arrebatamento, mas na grande tribulação haverá um remanescente de Israel, que assim como acontecia na colheita de Israel dos 4 cantos, que eram judeus, na colheita do fim dos tempos não é diferente. Na colheita do fim dos tempos, aqueles que serão resgatados no final da grande tribulação, que serão sustentados no deserto literalmente durante 1260 dias, ou os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, são outros senão 12.000 selados de cada tribo de Israel, então se completando 144.000, 12.000 de cada tribo. Por isso que no final da grande tribulação, Jesus está vindo dos céus com alguns que estão vestidos de linho fino, puro e branco, que essas são a justiça dos santos, a qual a Bíblia diz que essa é a roupa da igreja. E a igreja está vindo do céu com Jesus para resgatar o remanescente de Israel, que são os escolhidos, selados, que serão poupados da grande tribulação, 144.000. Por isso que a Bíblia enfatiza e diz que quando Jesus voltar do céu no final da grande tribulação, a trombeta de Deus também soará no final, o alarido do arcanjo também vai soar. E então todas as tribos olharão e verão o Filho de Deus vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E todas as tribos se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E que tribos são essas? As tribos descritas lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 1, dizendo que é o remanescente de Israel, 12.000 de cada tribo. Realmente o arrebatamento é algo muito complexo de se entender, mas como nós analisamos isso na visão da colheita de Israel, fica muito fácil o entendimento. E o cuidado que nós temos que ter é para não cometermos o erro de misturarmos aquilo que Deus está dizendo especificamente para Israel e então colocar isso como se Deus estivesse dizendo para a igreja. Jesus mesmo faz essa separação entre Israel e a igreja. Israel que não crê que Jesus é o Messias e por isso desprezam a graça, e a igreja que agora estaria durante esse período desse ciclo profético convertendo o máximo de pessoas possíveis a Cristo. Por isso eu digo que se você ainda não aceitou Jesus, você tem a oportunidade de ainda ir na colheita geral. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você, ative o sininho, compartilha com mais alguém, para que o máximo de pessoas possíveis, ainda nesse período da graça, consiga ter um encontro com Cristo, para então ser colhido na colheita geral. Contamos com o seu compartilhamento, contamos com o seu like, para que esse canal venha crescer a cada dia. Escatologia na veia.